Muito bom dia a todos. Muita paz, graças ao bom Jesus e graças ao nosso anjo guardião que nos trouxe aqui, né? Se não fosse ele, a gente ia estar dormindo mais um tiquinho, ia estar para o clube, passeando, com esse calorzinho. Então vamos agradecer da gente estar aqui, da oportunidade que essa casa está nos dando de receber mais uma gota de luz do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, para que a nossa caminhada se torne melhor, né? O Senhor Francisco já se encontra apóstolo aqui. Ele vai falar sobre o sono e os sonhos. Muito importante, né? A gente ter noção desse conhecimento, o que ele pode trazer de melhoria na nossa vida. Porque muitas das vezes a gente é comunicado durante o sono de caminhos, escolhas a fazer, a não fazer, né? Então, ele é muito importante. É uma hora que a espiritualidade conversa com a gente com mais afinidade. Vamos então agradecer a Jesus de estarmos aqui, ao irmão Miramês por essa casa e a toda a espiritualidade que nos coordena, que nos ajuda, que estão conosco. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja teu santo e amado nome. Venha a nós ao teu reino. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão do corpo e do espírito nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, na medida que perdoarmos aqueles que nos ofendem. Não nos deixeis cair em tentações. Livra-nos, Senhor, de todos os males, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Passamos a palavra para o nosso irmão Francisco. Bom dia a todos. É com muita alegria e disposição que a gente retorna a essa casa para estudarmos os princípios da doutrina espírita à luz dos evangelhos de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque quando nós buscamos compreender o verdadeiro sentido da vida, nós não podemos deixar de lado os ensinamentos do Cristo que norteia os nossos passos, nos dando a direção em que devemos seguir. E eu peço aos Espíritos de Jesus, neste momento, que me inspire, me dê muita intuição, para que as minhas palavras sejam claras e alinas e possam chegar aos vossos corações, às vossas mentes, traduzindo aquilo que o Cristo quis nos dizer. Peço a Deus que possa amparar todos vocês, dando a capacidade de compreender aquilo que for falado hoje e, acima de tudo, a disposição para colocar em prática na nossa vida cotidiana. Obrigado, agradecendo a direção da casa, agradecendo a Miramês, os mentores todos que aqui trabalham conosco. Muito obrigado. Seja conosco, Jesus, hoje e sempre. Hoje nós vamos falar um tema fascinante. Esse fenômeno das nossas vidas, que é o sono. E depois do sono, os sonhos. O que é o sono? O que é os sonhos? O que traz os sonhos para nós? O que acrescenta na nossa vida? E o que é o sonho e o sono? Quando dormimos, nós adentramos uma outra realidade. Nós temos duas vidas? Uma em vigília e a outra em sono? Claro que não. A existência de cada um de nós é una. Nós vivemos duas realidades. Nós vivemos dois estágios da vida. Um quando nós estamos aqui agora acordados, e o outro quando nós dormimos e adentramos ao mundo espiritual, e lá encontramos com os nossos amigos, com os nossos instrutores, e vamos assim trabalhando a nossa vida no plano espiritual através dos sonhos, que são reveladores. São sonhos de várias categorias, os sonhos. Então, vamos seguir. O que é o sono? O sono é a emancipação da alma. É o momento em que o espírito se desprende parcialmente do corpo físico e pode explorar outras dimensões da realidade. Olha as palavras-chave. O sono é a emancipação da alma.
É o desprender do espírito ligado a esse corpo físico denso. E o que liga o corpo físico ao espírito chama-se cordão de prata ou fio fluídico, que liga o corpo físico ao espírito. E quando nós dormimos, outra palavra importante, o espírito se desliga parcialmente do corpo. Não desliga totalmente. Porque o que ocorreria se você desligar totalmente? Quem arrisca aí? Morte. Perfeito. Ali já não teria mais presente naquele corpo a alimentá-lo, o espírito. Quem alimenta o corpo físico é o espírito. O corpo físico sem o espírito não é nada. E nós nos emancipamos, você desprende, você se liberta. É como um passarinho na gaiola, você abre a porta e ele voa, 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 voa. E ele volta, o passarinho, às vezes, porque o fio que liga ele à gaiola é a necessidade, é o hábito de estar na gaiola que ele não se desprende dele mais. O espírito, o que liga ele ao corpo físico, é como eu disse, é o cordão de prata. Ou cordão fluídico, cordão de energia que liga ao outro. E no momento da morte, esse cordão é seccionado, ele é separado, ele é quebrado. E o espírito adentra outras realidades. Olha que interessante. Quer dizer que ao invés de nós ficarmos aqui presos só na matéria, nós subimos aos páramos da luz, buscando, de acordo com com o nosso merecimento e com a nossa capacidade de poder viajar pelo espaço, com vários objetivos, de estudar, aprender. E muitas vezes encontrarmos com os nossos desafetos e fazer as pazes, conciliar no mundo espiritual. Quantas vezes nós acordamos assim com o estado da alma assim tranquilo, feliz, e você tem uma vaga lembrança de que algo aconteceu naquela noite de sono profundo e que você recebeu algo de informação. Nem todas as pessoas têm a capacidade de lembrar de todos os sonhos. E já estou adiantando. É uma pergunta lá na frente. Por que não lembramos dos sonhos? Todos. Porque nós estamos presos no corpo denso ainda. Nós ainda não nos preparamos. Nós ainda não estamos vivenciando uma consciência plena. Nós ainda estamos com a nossa memória espiritual ainda embotada. Vamos seguir. O que provoca o sono? O sono é provocado por uma substância que é produzida na glândula pineal, que é localizada mais ou menos no centro do nosso cérebro. E essa glândula produz um hormônio que chama o hormônio do sono, a melatonina. Ele é produzido na glândula pineal no momento em que nós estamos na ausência de luz. Durante o dia, a pineal está descansando. O botãozinho dela, o interruptor dela está desligado. Quando chega a tarde, que cai a noite, aí a nossa íris, ela capta a luz pelos olhos, tá certo? E manda essas informações para a glândula pineal para que ela fabrique o hormônio do sono, o entorpecente. Porque o que é o sono? O sono é uma auto-hipnose. Nós nos hipnotizamos a nós mesmos. E esse hormônio, ele é esse sedativo que é fabricado. Olha, gente, o quanto é importante a gente conhecer o nosso corpo e as revelações que nos são trazidas pela ciência e pela espiritualidade sobre o nosso corpo. É muito interessante, é muito importante. Hoje, o estudo dessa glândula pineal, ela está nas universidades e nos centros acadêmicos do mundo inteiro, buscando compreender melhor como é que funciona a glândula pineal, que é fabricada desse bendito
hormônio, a melatonina. Dentro da glândula pineal ou epífise, é o mesmo nome. Pineal ou epífise é a mesma. Então, lá existe, dentro dela, é uma glândulazinha do tamanho de um carocinho de ervilha, lá no centro do cérebro. E ela tem dentro cristais de pedra preciosa. Qual o cristalzinho que tem lá dentro? De qual mineral? A pedra preciosa apatita. É uma pedra até rara. E ela está lá com uma função muito importante. Olha, vocês já viram falar que a gente solta um pombo correio lá em São Paulo, daqui do Eldorado, e ele voa e volta? Ele é orientado nessa glândula que ele tem também, a glândula pineal, através dessa pedrinha que chama apatita. Interessante, não? A maioria dos animais se orientam assim. Até as borboletas que migram do Canadá para os Estados Unidos, uma viagem longa, as borboletas, para poder reproduzir, elas são orientadas por esse processo. Até aqui alguma dúvida? Essa informação é a Joana de Ângeles que nos traz. Além dos outros livros espíritas que traz na sua dentro da literatura espírita, tudo sobre isso, sobre a glândula pineal, que é estudada hoje nas universidades do mundo inteiro. É um tema que hoje mexe com a curiosidade das pessoas, dos estudiosos, dos cientistas, neurologistas, neurocientistas, psicólogos, psiquiatras, analistas, e vai por aí. É muito estudado hoje. Cada momento nós estamos descobrindo uma função do nosso organismo, né? Dos órgãos do nosso organismo. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar. Não que eu vou me arvorar em responder todas, mas se eu souber, eu respondo. Senão, a gente anota e traz a resposta depois. É o dever do palestrante. É o dever daquele que se propõe a passar conhecimento. Não ensinar, porque quem ensina é Deus, né? A gente não ensina nada a ninguém. Você só dá conceitos, diretrizes. Você é como um mestre que coloca as setas no caminho. E os discípulos seguem, né? O intestino, nosso intestino aqui, o intestino, ele tem alguma função no nosso cérebro? O intestino é chamado hoje, olha como é que a ciência já avançou, o segundo cérebro, porque ele fabrica os hormônios que é da nossa felicidade e do nosso bem-estar. Vamos ler. O intestino é considerado o segundo cérebro. A microbiótica do intestino produz 95% dos neurotransmissores, a serotonina e a dopamina, responsáveis pelo sono, pelo humor e bem-estar emocional. Por que eles são neurotransmissores? Porque nosso cérebro ele é pautado de várias ramificações nervosas. E essas ramificações nervosas, né, que são os neurônios, neurônio é uma célula, né, que faz a transmissão das informações para todo o nosso corpo. O nosso cérebro tem esse emaranhado de neurônios. E o neurotransmissor é essa substância que é fabricada pelo intestino e que faz a interseção, o intercâmbio, a ligação entre os neurônios. Por isso que é importante a alimentação. Uma alimentação balanceada, uma alimentação que nos traz conforto, bem-estar. Além de nos manter biologicamente vivos, alimenta também o nosso psiquismo. Olha que interessante. Daí a necessidade de preparar para ter um bom sono. Não comer 5 pratos de feijoada, uma rabada, uma costelada e encher a pança de bebida e tudo. Você vai ficar empaturrado. Você vai ficar um sujeito sem essa possibilidade de o seu intestino fabricar com mais qualidade esses hormônios. Alguma pergunta? Sigamos.
Agora entramos aqui ao Livro dos Espíritos para explicarmos sobre esse mecanismo dos sonos, do sono e dos sonhos. A pergunta 402 do Livro dos Espíritos pergunta assim, à luz da doutrina espírita, o que é o sonho? Porque a literatura médica, a medicina ortodoxa, ela ainda não sabe com certeza o que desencadeia os sonhos. Não. Ainda há uma dúvida. Eles estão estudando ainda, mas não sabem. Então vamos lá. À luz da doutrina espírita, o sonho retrata a vivência do espírito durante o sono, às vezes misturando-se aos problemas e desejos e fantasias do mundo íntimo. Tem até uma qualidade de sonho que chama sonho da libido. É onde desperta do nosso inconsciente os nossos desejos inconfessáveis e retidos na nossa memória espiritual, o desejo sexual e as fantasias. E à noite a gente depara com esses arquivos. Interessante, não? Chama-se sonho da libido, que é inclusive classificado. A própria Joana de Anjos também fala sobre esses sonhos da libido, que é uma da qualidade do sonho. Então, lá no arquivo estão nossas fantasias. Você teve um dia atribulado, um dia cheio de preocupações, um dia cheio de buscas, de realizações, dos nossos desejos incontidos, do nosso embate na vida, na luta pela sobrevivência, dos nossos conflitos íntimos à noite. Se você não se desvencilhar dessas preocupações, a noite vai refletir nos seus sonhos. Com certeza. Sigamos. Alguém? Alguém me chamou? Ah, chamou sim. Vamos lá. Sobre a questão do pineal e a clarividência, a relação delas. Tem alguma relação? Claro que sim, tem sim. Porque a partir do momento que a glândula pineal, que ela descarrega esses hormônios no seu cérebro, para que ele possa mandar as mensagens para o corpo, que está na hora de dormir, e você entra numa outra, numa outra dimensão, tá certo? E aí aflora todos os mecanismos da sua mediunidade. A mediunidade está ali, intrinsecamente ligada à pineal, sim. Então, e quando você fala da clarividência, é uma das características da mediunidade, correto? Agora, tudo isso tem a ver, e nós vamos falar ali na frente, do perispírito. O perispírito é que é a razão de todo o mecanismo da mediunidade. A nossa comunicação com os seres extraterrestres, extraterrenos, e com a nossa mediunidade, com todas as faculdades mediúnicas, né? Da clarividência, psicofonia, da psicografia, e vai por aí afora. Depende do nosso perispírito, nós vamos falar sobre ele daqui a pouco. Então vamos lá. A atividade do espírito durante o sono, segundo a doutrina espírita. Antes, algumas considerações que eu havia dito que deveríamos fazer. E essas considerações nós vamos falar dos princípios que regem a vida do espírito. Vamos lá. Primeiro princípio espiritual que nós vamos abordar: imortalidade da alma. Nós não poderíamos falar de comunicação do espírito, do encarnado, quando entra em processo de sono e sonhos, da comunicação com outros seres, se nós não admitirmos que eles existem e que tem outros planos habitados. Perfeito? Como é que nós iríamos falar de sonho? Porque você pode falar com um incrédulo ou com uma pessoa que não é muito afeita a esses princípios da doutrina espírita, ele vai dizer: não, sonho é uma repetição daquilo que você fez durante o dia e pronto, acabou. Não tem sentido nenhum os sonhos, e tem muito. Pluralidade das existências. Se existem inteligências em outros planos, certamente nós comunicamos com elas. E, na verdade, é assim que acontece. Pluralidade dos mundos, das existências, pluralidade dos mundos habitados. A maioria dos mundos que volitam no universo são habitados.
Não por formas grosseiras como o nosso corpo físico, mas de uma forma diferente. Corpos talvez mais fluídicos, mais leves, mais depurados, ou o contrário, mais densos do que o nosso em outras paragens menos evoluídas que a Terra. Interação com os seres de outras dimensões, esse intercâmbio que eu falei, essa comunicação. E outra importante aqui é essa aqui, ó, a formação do ser humano no aspecto tríplice. O homem, nós somos um só, não. Nós somos 3 corpos. O espírito, o perispírito, que é um corpo semimaterial, e o corpo físico. O corpo físico, esse escafandro de carne e osso. Perispírito, o próprio nome já indica, vem do grego periferia. É o que está em volta do nosso corpo físico, entre o espírito e a matéria, o corpo físico. E o perispírito, ele é um corpo semimaterial. Ele não é totalmente fluídico. Ele é essencialmente muito fluídico em outras paragens, onde os espíritos já têm um grau de evolução maior. Tanto é que, à medida que o espírito vai evoluindo, ele perde esse corpo. Ele vai ser só na sua essência espírita. Mas nós, habitantes do planeta Terra, ainda precisamos desse intermediário, desse perispírito. O perispírito é o elemento que liga o espírito ao corpo físico, né? Já falamos. O espírito em sono vive a outra fase de sua existência, em pleno gozo de suas faculdades. Está na pergunta 400 a 412 do Livro dos Espíritos. Se vocês quiserem pesquisar melhor, com uma pesquisa mais acurada, e introjetar na sua memória com mais eficácia, leia lá, a pergunta 400 a 412. Tá bom? Feito isso, vamos então adentrar agora com mais clareza sobre o tema que estamos abordando, os sonhos e o sono. Alguma pergunta? Sou eu hoje que estou perguntando, né? Perguntando se tem pergunta. Lá no Livro dos Espíritos, pergunta 423 e 424, fala da catalepsia e da letargia. Você já ouviu falar da catalepsia e da letargia? Uma pessoa entra em estado de cataléptico. Muitos foram enterrados achando que aquela pessoa estava morta. E não estava. Olha, está vendo? Então, enterrado vivo, olha que interessante. Na catalepsia e na letargia, as forças vitais do corpo físico, as forças anímicas, são parcialmente suspensas. O espírito tem consciência de si, mas não pode comunicar-se. Lá na roça, eu sou da roça, né, Terezinha? Eles falavam na tal de pisadeira. Já ouviu falar pisadeira? É uma linguagem usada no interior para poder designar essa figura, esse fenômeno que acontece conosco, que a gente ficar paralisado, você está vendo tudo, tem consciência de tudo e não pode se mover. Alguém já passou por esse processo? Eu acho que já, só não lembro. Você fica paralisado. Aí tive uma preocupação muito grande, fala, puxa vida, morri. Só desencarnei, já aconteceu comigo. E, na verdade, é o fenômeno da catalepsia ou da letargia. Aqui eu vou falar na frente sobre a letargia e a catalepsia. Da letargia, dissipam-se as forças vitais. O corpo adquire a aparência de morto, num sono profundo. Olha, está vendo? É um sono profundo. E você entra nesse processo, mas quando você está num sono profundo, no sono REM, que é uma palavra inglesa, né? Uma sigla inglesa para designar movimento rápido dos sonhos, do sono. Movimento rápido dos olhos. Alguém deve ter falado, tropeçou, e é verdade. É movimento rápido dos olhos. É quando você entra nesse processo do sono profundo, os olhos ficam, eles não param. Na catalepsia, as forças vitais são parciais. Nessa, o espírito tem consciência de si, não pode comunicar-se, vê em tudo que está ao seu redor. Ele percebe tudo, ele tem consciência de tudo que está acontecendo ali, mas ele está ali inerte, como se estivesse morto.
Bom, algumas características do sono. A doutrina espírita classifica em 3 categorias, mas tem muito mais outras formas que são designadas categorias de sonho. O sonho da libido, até antecipei antes, né? São os pesadelos e sonhos vulgares do arquivo do nosso inconsciente, de coisas que aconteceram ou não aconteceram. São fantasias. Que aconteceram, você as repete em sonho. As que não aconteceram são fantasias gravadas na sua memória espiritual, no hipotálamo do nosso cérebro. Sonhos premonitórios são sonhos que anunciam acontecimentos futuros. A nossa Bíblia Sagrada está repleta de sonhos premonitórios. Nada mais nada menos do que as revelações dos profetas, quando eles entravam em transe, e eles então entravam como se fosse num sono profundo e recebiam as revelações de acordo com a necessidade de serem reveladas. E eles diziam, Deus falou comigo. E falou mesmo. Deus propriamente não, mas através das entidades que nos instruem. Nós não falamos que quando nós adentramos ao mundo espiritual, em sonho, nós recebemos informações dos nossos mestres. Nós entramos numa sala de aula no mundo espiritual. Nós frequentamos até curso. Tem curso que vocês estão matriculados lá. Toda noite, quando você dorme, você vai para esse curso. Na escola do espaço. Gente, a doutrina espírita, nós não podemos qualificá-la. O quanto ela trouxe para nós de informações e ensinamentos que vão nos adestrando na nossa caminhada pela vida, descortinando as trevas da ignorância. A doutrina espírita, ela é dinâmica. Ela trata dos nossos temas do cotidiano, das relações sociais, pessoais, intrapessoais. Ela trata de todas as ciências, psicologia. Ela trata de todos os temas da psiquiatria, da psicanálise, da neurociência. Então, é fascinante. Como é que nós poderíamos saber dessas coisas se não fosse a doutrina espírita? A ciência é limitada, ela estuda sim, mas ela não tem esses conceitos aprofundados dentro de uma visão geral, holística, da existência do homem e das coisas também. Sonhos mediúnicos são sonhos de comunicação com espíritos. Quando o médium está recebendo o espírito, ele entra em estado de sono. Tem uns que entram em sono profundo e não lembram de nada. Outros são inconscientes, né? Outros são conscientes, lembram do que está acontecendo. O espírito está passando para ele informação e ele está sabendo de tudo. Entendeu? E tem o consciente, o semiconsciente e o inconsciente. Ele entra em estado letárgico de sono profundo e o espírito que está comunicando com ele passa todas as informações que é necessário. Tá certo? Nós temos um fenômeno nesse processo mediúnico que chama mistificação. O médium, ao invés dele ouvir aquilo que o espírito está passando, ele auto-se-hipnotiza e vai a vidas passadas dele e começa a falar coisas que não é ali daquele intercâmbio com o espírito propriamente dito. São revelações dele mesmo. É o animismo que a gente chama. Tá bom? E as pessoas que dirigem as reuniões espirituais, né, seus dementes, elas têm, eu sei que vocês têm essa preocupação de não deixar que o médium se mistifique, entre nessa questão do animismo. E tudo, volto a dizer, obra do perispírito. É nele que está, né, a razão de tudo isso. De todas as manifestações mediúnicas estão ligadas ao perispírito. Durante o sono, a alma repousa com o corpo, como o corpo? Não. O espírito jamais está inativo, ele está sempre em labor, sempre trabalhando. O corpo físico, sim, esse precisa de descanso, de repor as energias. Este, sim, precisa de reparar as forças que ele gastou durante o seu labor. Mas o espírito não, jamais repousa. O espírito não precisa de descanso porque ele não tem corpo físico para fadigar-se.
Lá na frente nós vamos ver um exemplo de André Luiz no mundo espiritual. Não, o espírito jamais está inativo, se lança pelo espaço e entra em relação direta com outros espíritos. Vamos ter cuidado em nos prepararmos para dormir, muito embora nós às vezes estejamos num sistema repetitivo de coisas que vêm à nossa mente, pensamentos que vêm, pensamentos que vão, e às vezes influenciado por uma coisa que acontece dentro da nossa vida cotidiana, com aquelas pessoas que nós vivemos, mas nós temos que ter o cuidado de sempre, na hora de dormir, esqueça tudo isso, tenta esquecer, tenta passar uma régua, passar uma esponja, limpar. Por que não nos lembramos sempre dos sonhos? Eu falei lá no início da palestra. Devido à pesada e grosseira matéria do corpo físico. O nosso perispírito ele ainda está num processo ainda de depuração. O nosso corpo físico também, os nossos órgãos. Então, eles estão ainda um pouco embotados. É como uma comparação que a gente faz. Você pega um piano quebrado, velho, desafinado, e coloca na mão de Beethoven. Johann Sebastian Beethoven, não, Johann Sebastian Bach, ou do Beethoven, e ele não vai tocar porque o instrumento é ruim. Ele sabe tudo de música. Ele é um excelente pianista, mas não adianta. Da mesma forma, é o nosso corpo físico. Chegamos aqui na questão do perispírito. Vocês estão vendo ali uma figura? Olha, ali é um raio. Ali é o espírito. Suponhamos que seja a luz que está iluminando o espírito e o perispírito. Ali é o espírito, ali o corpo físico, o perispírito e o corpo físico. Vamos dar um exemplo aqui. Né? Suponhamos, eu vou pegar essas 3 pessoas aqui na frente para dar um exemplo. Vocês desculpem, vocês são tímidas, mas vocês não precisam falar. Só eu vou falar. Seu nome? Lídia. Vitória. Lígia, Vitória e Priscila. A Lígia é o espírito. A Vitória é o perispírito. A Priscila é o quê? O corpo físico. A Lígia pensa, é o espírito que pensa. Manda uma mensagem para a Vitória. A Vitória recebe essa mensagem, o perispírito, e manda para o cérebro da Priscila. O cérebro processa essa informação. Exemplo. Você quer andar. Você manda informação para Vitória, Vitória manda para Priscila andar. Aí ela coloca em movimento os seus passos. Deu para entender? Está complicado, seus amigos? É mais ou menos isso. É assim que funciona. É assim que funciona a mediunidade. O espírito comunicante, ele manda as informações para o perispírito. O perispírito manda para o o espírito manda o espírito comunicante manda para o espírito do médium, o espírito do médium recebe essa informação, manda para o perispírito e o perispírito para o corpo físico para executar, escrever. Chico, vamos escrever, Chico. Emmanuel, manda a mensagem para o espírito do Chico. O espírito do Chico manda para o perispírito dele, o perispírito dele manda para o corpo físico e Chico. Escreve. Está claro? Vamos ler aqui embaixo o que está escrito. Perispírito, nele são todos os órgãos biológicos, né? Necessários à vida física. Ao acordar, o espírito imprime as imagens e impressões e sensações no córtex cerebral. Tá certo? Do nosso cérebro, permitindo a lembrança dos sonhos. Então, por isso que eu disse, se nosso corpo é um corpo mais leve, um corpo mais adequado, um corpo mais afinado com as correntes superiores do bem, afinado ali numa sintonia mental, e que você está buscando sempre o lado positivo das coisas, buscando sempre a verdade, buscando sempre a luz de Deus, você está apto, então, a lembrar de todos os seus sonhos. Senão, você vai viver como um animalzinho, um robozinho. Entendeu? Então, é assim que funciona. Mais alguma coisa? Eu estou gostando de você. Você hoje está participando mesmo. Você nos enriquece muito com suas intervenções. Pode falar.
voltando à questão anterior, e a questão da paralisia do sono. Entraria qual parte, né? Letargia ou seria outra parte? Paralisia do sono? Chama de paralisia do sono. Eu ouvi falar que... O sono é sono, não tem como paralisar. Você tá... Aquela sensação que a pessoa está como se ela tivesse o corpo pesado, que ela não consegue acordar. Aí você está num processo de semi-letargia ou de uma paralisia mais leve. Como? Porque os cientistas chamam de paralisia do sono. Porque a pessoa fica paralisa, ela não consegue se levantar. Ela está acordada, ela não consegue se levantar, o corpo dela fica... Mas ela não acordou. Ela está num processo mediúnico, é o que eu estou dizendo. Ela está num processo ela transcendeu. Ela não, como eu falei, na letargia e na catalepsia, o espírito tem ciência de tudo que está acontecendo. Mas está em processo de sono. É um dos mecanismos do sono. A ciência diz que é paralisação do sono porque não tem uma palavra adequada para qualificar, porque não sabe ainda. Não estou desmerecendo a ciência ortodoxa, não. Ela tem todo um mérito, claro. Sem a ciência, nós vivíamos no mundo das trevas também. Mas hoje, com a aliança da ciência e da religião, do espiritismo, nós estamos avançando muito. Tudo que estamos falando aqui tem o dedinho da ciência, sim. Através da neurociência e da neurologia. Eu até fiz uma palestra recentemente sobre a neurociência e a espiritualidade. Eu acho que ele está falando de um processo que, na verdade, você está consciente, mas você não consegue movimentar tudo. Sim, mas no processo de letargia, o espírito está consciente. Não, a pessoa está consciente. A pessoa está como se fosse acordada, só que não consegue se... Mas quem está consciente é o espírito, não é o corpo físico. O corpo físico está paralisado, imagina. O corpo ele está anestesiado. Ele está para o corpo físico. Nós misturamos muito o corpo físico com o espírito. Quem pensa? Eu te perguntaria. Você sabe, não sabe? Quem que pensa? O espírito. O cérebro não pensa. O cérebro é como se fosse um HD do computador. Ele não pensa. Tanto é que quando a pessoa morre, acabou, não pensa mais. O cérebro não pensa. Nós temos embolamos, né? O que nós somos? Nós somos o espírito encarnado. Então, tudo que o nosso corpo faz, ele obedece ao nosso perispírito, que é um espírito, né? Obedece ao espírito. Exatamente. Então, o corpo fica paralisado. A pessoa fica consciente. Ali é o espírito. Você não é o corpo físico, você é o espírito. Eu sou o espírito encarnado. Sim, claro, você não é o corpo físico. Tanto é que você tem um corpo encarnado. Então, não tem como separar, enquanto nós estamos encarnados, como você disse, esses três elementos. Um livro muito bom que fala sobre tudo esses questionamentos. Aliás, eu peguei aqui na biblioteca, chama-se Viagem Astral. Essa viagem astral, ela classifica e delimita os sonhos. Quais são os sonhos espirituais e quais não são tão espirituais. É um livro muito interessante sobre esse tema do qual você fala agora. Sim. Então, é um livro muito interessante. Aí está aí a sugestão, leiam. Não sei qual autor, mas ele chama Viagem Astral. Oi, alguém levantou a mão? Catalepsia. A pessoa está com olhos abertos e ela não consegue se manifestar. Porque você fica paralisado, vamos dizer assim. Sim. A pessoa fica com os olhos fechados, como se fosse sono mesmo. Né? Sim. Eu acho que ele está trazendo a ciência e esse trata desse exemplo. A ciência, se nós misturarmos a ciência com os conceitos espirituais e tentar comparar, não é desprezando a ciência, volto a dizer, eu respeito a ciência, eu gosto muito de ciência, estudo a ciência, não tem como nós ficarmos sem a ciência. Porque a doutrina espírita ela tem 3 pilares, ciência, filosofia e religião. O que é religião? Vem do grego religare. Religar o homem a quê? A Deus. Religar o quê? O homem a quem? A Deus. E a filosofia vem do grego philo,
amante, Sofia, sabedoria, amante da sabedoria. E está lá na doutrina espírita. E o que é ciência? Ciência é o processo de geração do conhecimento relativo ao universo e seus fenômenos naturais, comportamentais e ambientais, através da pesquisa e da investigação científica. Exemplo, o que era? Perguntaram lá atrás. O que é água? Pesquisaram e descobriram. A água são 2 minerais, 2 elementos químicos, hidrogênio e oxigênio, H2O. Então, a ciência, sim, hoje, volto a dizer, a ciência está aliando-se ao espiritismo, à ciência. Então, está nos dando a capacidade de compreender. Então, quando nós olharmos um conceito científico, tenha paciência. A senhora tem algo para acrescentar para nós? Pode falar. Porque ele falou do viagem astral, fiquei curiosa. Tá. É de quem? É do João Luiz Maia, o nosso querido, que trabalha muito com o Miramês. Então, João Luiz Maia, que recebeu a fórmula da pomada Vovó Pedro. Bom, vamos lá. Então, alguém tem mais alguma pergunta? Que eu vou passar para frente. O perispírito intermediário entre o espírito e o corpo físico é a peça-chave em qualquer fenômeno paranormal, mediúnico e fenômenos anímicos. Deu para entender? Fenômeno mediúnico é ali, o médium concentra e eleva as suas energias e ele acaba entrando num processo de sono, né? Parcial ou total, enfim. E ele é consciente ou semiconsciente ou inconsciente. Esses são os problemas mediúnicos. E os fenômenos paranormais são todos aqueles que estão fora dos conceitos científicos, né? Que a ciência não consegue explicar e fala, isso é a paranormalidade. Mas nós temos a ciência espírita, que nos dá as informações. Não é isso? E a literatura espírita está recheada de sonhos. Quase todos os livros do André Luiz falam, quase todos os livros do Amado. Enfim, a literatura está recheada. Então, quando pegarem um conceito científico, estritamente científico, sobre sono e sonhos, cuidado. Passa pelo crivo do ensinamento da doutrina espírita, porque a ciência ainda não tem esse conceito. Tanto é que a neurociência ainda não sabe como é que é desencadeado os sonhos. A psiquiatria, ela não sabe. Como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono? Pelos sonhos, pela qualidade dos sonhos. Lembra-se do passado e às vezes prevê o futuro. Então, cuidado quando vocês procurarem um onirópago, é aquele que interpreta sonhos. E ele fala, esse sonho seu quer dizer que você vai casar com o João. Não, esse sonho está dizendo que você não vai dar certo com a Maria. Enfim, cuidado. Não tem nada a ver com isso. Tem que ter cuidado. Lá na frente tem uma pergunta sobre isso. Que se deve pensar das significações... Que se deve pensar das significações atribuídas aos sonhos? Os sonhos não são verdadeiros como entendem os intérpretes de sonhos. Claro que não. Como é que você vai interpretar um sonho? Baseado em quê? Essa interpretação é meramente temerária. Porque se é através da ciência, como eu falei, o que é ciência? Tem que passar por um processo de investigação e comprovação. E não existe. Nem a ciência pode responder. Livro dos Espíritos, 407. É necessário o sono completo para a emancipação do espírito? Não. Está naquilo que o rapaz ali falou. Você está semi-acordado, mas está dormindo. Mas você está liberto. Não. Basta que o sentido entre em torpor. Não total, parcial. Mas aí você já está desligado, o espírito já está desligado parcialmente do corpo físico. Eu tento trazer as perguntas engendradas, imbricadas, para que uma responda a outra e a outra aduza a outra, porque fica uma dinâmica didático-pedagógica mais aproveitosa, mais clara, mais realina e que a gente tem mais facilidade para compreender. Correto? Pode... Eu estou tomar outra resfriar. Essa época de frio a gente dorme com a janela aberta e o ventilador ligado, né, Terezinha? E aí
O sistema foneológico vai para... Pode a atividade do espírito durante um repouso ou sono corporal fadigar o corpo? Pode. O espírito se acha preso ao corpo, qual balão preso ao poste. Você está tão preso ao corpo físico, o espírito, e quando você dorme, aí como se fosse um balão, com a cordinha amarrada no balão e amarrado no poste. O balão debate e não pode voar. Porque está tão ligado. Aí o que acontece? Você acorda, ai, que eu estou com sono, eu estou cansado, meu Deus, eu dormi a noite inteira e estou cansado. Por isso. Você não desligou. Você continuou preso ao corpo físico. Alguma pergunta? Aqui vem uma pergunta interessante que nós vamos falar sobre André Luiz na outra seguinte. Os espíritos sentem cansaço e necessidade de repouso? Não. O espírito não tem corpo físico. Não precisam de descanso corporal. Não tem corpo físico. Precisam de descanso os espíritos? É redundante a pergunta, mas vamos lá. Em Nosso Lar, André Luiz, psicografada por Chico, lá no livro Nosso Lar, após longo trabalho nas câmaras de retificação, André sentiu-se cansado. Ele, nas incursões que ele fazia, o André Luiz, aqui no mundo material, né, no umbral, resgatando espíritos e trazendo lenitivo para as almas sofredoras, nas câmaras de recuperação, André Luiz se sentiu cansado. Mas André Luiz, nesse momento, ele era recém-chegado ao mundo espiritual. Ele ainda não estava afeito, adestrado ao verdadeiro comportamento do espírito. E ele tinha, no seu psicológico, essa necessidade de descansar. Então, aí, os espíritos levaram ele para uma câmara, mandou que ele deitasse ali 10 minutos e ele voltou recuperado. E depois ele foi descobrindo que não, que aquilo era uma questão psicológica, ele não precisava descansar porque ele é espírito. Está vendo? Porque senão fica um paradoxo. Você falou que o espírito não precisa descansar, como é que André Luiz descansou? No livro... Mas não sei a causa do perispírito. Porque ele, o perispírito, é um ser material e ali talvez tivesse alguma necessidade. É justamente uma manifestação do seu perispírito que está gravado ali a nossa memória espiritual, é que ele, tendo a lembrança do mundo material ainda ali, é igual o sujeito quando desencarna, ele bebe muito, ele chega lá e quer beber. Olha o livro da Patrícia Violeta da Janela. Até feijoada eles materializavam lá para comer, porque o espírito chega tão materializado que ele está preso à matéria e que ele acha que precisa comer. É bom que a gente vai introjetando na nossa memória esses conceitos para que nós vamos desvencilhando do nosso apego à matéria. Espera aí. Podem duas pessoas que se acham, que se conhecem visitar-se durante o sono? Sim, é o que mais acontece. Podes ter, sem que o suspeites, amigos em outros países. Às vezes você tem um amigo lá na Jordânia, você não sabe, no mundo espiritual, quando você entra em sonho, você encontra com ele, conversa, lembra de um passado. Você reencarnou na Jordânia? Eu tinha um compromisso lá, porque eu pedi para reencarnar lá, porque eu tinha uns desafetos e eu precisava constituir a minha família lá. Não, eu reencarnei no Brasil, porque eu também tinha essa necessidade. Então, os espíritos amigos, eles conversam, instruem um ao outro. Podem espíritos encarnados reunir-se em certo número e se formar assembleias? Da mesma forma que vocês têm os grupos sociais na internet, no mundo da internet dos espíritos também. Fazem associação, fazem ali grupos de debate, de estudo, e de estudo espírita, científico, enfim. Como eu falei, né? É uma outra realidade que a gente vive. Qual a causa de uma ideia, de uma descoberta? Surge em muitos pontos ao mesmo tempo. Durante o sono, os espíritos se comunicam entre si. Exemplo, uma ideia do inventor do avião, lá nos Estados Unidos. Irmãos Wright. Os irmãos Wright inventaram o avião.
Depois, aqui no Brasil também, o Santos Dumont teve a mesma ideia. Inventou o avião. Tem uma polêmica, quem inventou primeiro foi o... Não importa isso. O problema é que a ideia foi mais ou menos simultânea. Então é isso. Comunicação de ideias, do pensamento, sem inconsciente. Pode falar. Professora, uma vez Parabéns. eu estava com A sofredora. uma resposta de um problema que eu não consegui. Sou professor de biologia e estava no genética. Sim. Então eu estava com um problema difícil de genética, eu não conseguia achar a resposta. Tentava de todo jeito, não encontrava. Aí eu levantei com a resposta. Viu? Basta nós queremos. Buscar e achareis. Batei-vos e a porta vos abrirá. Leia o livro do Eric, é um americano. Esse livro tem uns 40 anos que foi lançado. A genética espiritual. Certo? É um livro de genética espiritual. Desdobramento. Todos nós entramos em desdobramento. Dormiu, está desdobrando. Está aprendendo. Está buscando. Está aprendendo. Todos, instintivamente. Eu não sonho. Sonha. Você entra em desdobramento. Então, porque é quando o espírito se conecta mais facilmente com outros planos. Pergunta seguinte. O desdobramento é um fenômeno natural e corriqueiro que se dá com espírito encarnado quando recupera parcialmente sua liberdade, recupera parcialmente a liberdade do espírito fora da matéria. Então ele está em desdobramento, tá certo? Ficando preso ao corpo por um cordão fluídico, falamos lá atrás, também denominado de cordão de prata, o qual somente se desata do corpo físico quando há a desencarnação. Então todos nós entramos em desdobramento. Os animais sonham. Quem afirma? Chico? Não, Chico Xavier. O Chico conta que lá em Pedro Leopoldo, ele via sempre o cachorrinho dele, o espírito do cachorrinho dele andando pelas ruas. Aí eles perguntaram ao Chico, mas todos os animais sonham? Ele falou, sonham. O cachorro, o gato e o macaco. Só que o macaco, quando ele sonha, ele fica só ali no circunscrito na floresta, de galho em galho, ali em sonho. O cachorro não, o espírito sai e ele anda pelas ruas. Você não vê o cachorrinho dormindo, às vezes fica latindo, debatendo ali, dormindo? Então, está sonhando. Então, os animais sonham. Por que voltou na letargia aqui, Chico? Não, é esse aqui. O Leon Denis nos traz uma informação muito interessante quando a gente pergunta se os animais sonham. Claro, eles são seres vivos e eles dormem. Até tem algumas plantas que dizem que dormem, né? Tem uma tal de dormideira. Ela fecha, quando você bate nela assim, ela fecha as folhinhas. Aí depois você tá no bater o dedo, ela abre, não é isso? É a dormideira. Então isso é só uma brincadeira, mas é um ser vivo, claro, mas não tem consciência como é que eles vão, não tem uma estrutura espiritual, como é que vai sonhar, né? O Leon Denis diz o seguinte: a passagem do princípio espiritual pelos reinos da natureza. O espírito dorme no mineral, sonha no vegetal e acorda no animal. Olha a nossa trajetória. Aí alguém meio ladino, meio espertinho, quer derrubar o argumento espírita e diz: quer dizer que os macacos viram homem até hoje, o macaco vira homem? Não, meu filho, não é isso. É um processo psicobiofísico que vem ao longo de milhares e milhares de anos na transformação das energias anímicas e espirituais, e o espírito vai adquirindo uma capacidade de depuração. Ele passa lá no reino mineral, vem para o vegetal, passa no animal e desperta no hominal, adquirindo a consciência e o pensamento contínuo, a razão. Porque antes nós tínhamos o que? O instinto, que é o prelúdio da razão. Perfeito. Está acabando.
os smartphones, eles atrapalham o sono? Claro. A insidiosa irradiação eletromagnética no complexo humano é muito mais prejudicial do que possamos imaginar. Vou repetir. O Francisco está esnobando hoje, hein? A insidiosa irradiação eletromagnética no complexo humano é muito mais perniciosa do que podemos imaginar. Fizeram um estudo recentemente nas universidades dos Estados Unidos, e lá na Universidade de Oxford, na Inglaterra, e nos Estados Unidos também, foi na de Utah. Eles pegaram vários alunos da universidade e colocaram alunos numa sala, noutra e noutra, né? E numa sala eles colocaram o celular ao lado dos alunos. Na outra sala colocou um pouco distante. Na outra sala colocou bem distante. E deram um problema de matemática para eles resolverem, que depende de raciocínio lógico. Resultado no final? Aqueles que tinham o celular ao lado tiveram um desempenho pífio. Não desenvolveram o raciocínio matemático. Na outra sala, tiveram um desempenho melhor. Na sala em que o celular ficou longe, tiveram um desempenho magnífico. Então, é isso que acontece. E outra universidade também, essa que eu citei aqui, ó, o celular interfere no sono, reduz a capacidade cognitiva. Estudo da McCombs School of Business, do Texas, nos Estados Unidos. Vocês veem que nós trazemos conceitos científicos e conceitos espirituais. A gente não está aqui só limitado à ciência. Na ciência, ela tem que trazer conceitos para nós que estejam de acordo com um raciocínio lógico, aceitável. Porque senão, e comprovado, porque senão não adianta. Isso é isso, mas como? Se prova? Tem. Como devemos nos preparar para que tenhamos um bom sono e sonhos? Hein? Como? Alguém dá uma sugestão? Fala. Eu creio que é orar e vigiar. Vigiar e orar, a senhora matou agora, sintetizou tudo. Mas vamos perseguir mais. Muito obrigado. Outra. Isto. Aí, garoto. O segundo cérebro tem que estar bem leve, né? O intestino, o estômago. Outro. Ah, viu como é que ela pegou o gancho aí? Afastar o celular, deixa ele longe. Foge dele. Estou terminando, viu, seus amigos? Só um segundo. 2 minutos, seus amigos? Hoje o senhor está caprichando comigo, hein? Brincadeira, seus amigos. Mas vamos lá rapidinho, gente. Outro. Isso, um ambiente adequado, silencioso, uma cama bem macia, limpinha, tá certo? Sem interferência da luz para não atrapalhar a glândula pineal, para que ela possa estar na escuridão e fabricar o hormônio do sono, esse hormônio entorpecedor do corpo, que funciona na sua plenitude a partir das 23 horas da noite, até as 2 da manhã. Mais, vamos lá. Música, olha que chique, ela viu. A música encanta, subjuga, domina e fascina. A música é o agente místico e sonoro de nossa libertação. Então coloca uma música assim, ó, Beethoven, Tchaikovsky. Não coloca o rap ou coloca essas músicas, não vai funcionar, né? É claro, cada um tem um gosto. Mas você quer entrar num processo de tranquilidade e serenidade, usa a música vibracional. Outro, para acabar, a última. A prece, né? Isso, corroborando o que a dona Terezinha diz, orando e vigiando. Tá certo? Não evitar não brigar, não evitar contenda, evitar ficar pensando muito naquele pensamento volitivo que vai e vem, em ciclo, é como o cachorro correndo atrás do rabo, só pensando naquele problema, esquece. Né? Amanhã é outro dia. Sabe o que é preocupar? É ocupar antes daquilo que não aconteceu. Eu estou preocupado. Se ocupa agora com aquilo que não aconteceu. Muito obrigado. Que Jesus nos abençoe. Eu agradeço a presença de todos. E principalmente por ouvir essa voz de Taquara Rachada. Muito obrigado. Um bom dia. Falou, Francisco. Obrigado. Vamos agradecer ao nosso irmão pelo estudo. É importante a gente ter essa consciência do sono, né? O sono é muito importante. Tem
tem uma importância muito mais do que a gente possa imaginar para o espírito, né? Dormir bem é uma necessidade. Nós estamos encerrando a nossa reunião de hoje, chegando ao final. Aqueles que desejarem tomar o passe, é só fazer a fila aqui. E vamos agradecer a Jesus, agradecer ao nosso Pai Maior por essa oportunidade desse estudo, oportunidade de estarmos aqui reunidos mais uma vez. Agradecer ao irmão Miramês, à equipe do plano espiritual que nos envolve com as suas boas energias, nos dando força para que a gente possa seguir bem a nossa caminhada. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Que a paz do Mestre Jesus possa nos envolver a todos e nos levar em segurança aos nossos lares. Muito obrigado e uma boa semana para todos.